artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores, para mais uma Segunda em Cores. Para a combinação de hoje, eu trouxe uma combinação bem neutra. Aleluia, né, gente? Porque eu sempre trago coisas bem coloridas. Então, hoje sim vai ser uma combinação neutra para quem tinha me pedido há um tempão atrás. Vai ser uma combinação com bastante marrom. E eu vou usar os lápis da Crayola, como sempre, né? Então, eu vou usar essas cores aqui, ó. O Dark Brown, o Cocoa e o Harvest Gold. Então vai ser um marrom bem escuro, um marrom avermelhado e um marrom claro. Eu tô usando os lápis da Crayola, gente, porque eu vou usar bastante esses lápis, né, pra fazer os vídeos do Segundo em Cores. Então fica mais fácil, se eu precisar comprar, é bem mais fácil se acabar os lápis, né? É bem mais fácil eu encontrar eles aqui do que as outras marcas que eu não tenho aqui, que normalmente tem no Brasil. Bom, apesar de eu estar usando os lápis da Crayola, vocês vão ter outros lápis, né? E se vocês quiserem consultar as referências das outras marcas que você possa ter aí na casa de vocês, eu criei o site lá combinandocores.com justamente para deixar bem organizadinho todas as referências de lápis de cor. Tem várias marcas lá, gente. Tem Faber-Castell, tem Tris, tem Maped, Norma, tem até os profissionais, o Polychromos, tem muita marca lá. Então, se você não conhece o site ainda, dá uma passada lá, porque a gente já tá na combinação de número 22, então tem muita combinação no site que vocês podem dar uma olhadinha, e se vocês quiserem usar, né, vocês podem consultar o site. Então, gente, antes da gente analisar as cores no círculo cromático, já deixa o seu like aqui embaixo e também aproveita e já se inscreve no canal. Não esquece de ativar a notificação para vocês receberem outros vídeos que eu vou trazer futuramente aqui pro canal. E quando a gente chegar em 5.000 inscritos, gente, falta bem pouquinho, eu vou lançar um vídeo comemorativo de 5.000 inscritos. Então ajuda a compartilhar esse vídeo aqui para chegar logo o mais rápido possível. E se você gosta do canal e quer ter mais conteúdo exclusivo, agora você pode se tornar membro do canal, então você vai ter acesso a lives exclusivas de membro e também acesso a todos os desenhos autorais aqui do canal. Então toda segunda-feira eu trago um desenho diferente, inclusive os membros recebem esses desenhos antes de eu trazer o vídeo para vocês, porque quando eu faço eles eu já coloco na pastinha de membros, então quem for membro já consegue imprimir e colorir comigo nos vídeos de segunda-feira. E falando em live, só lembrando então que amanhã, para quem for membro, a gente vai ter a primeira live, que vai ser às 8 horas do Brasil, tá bom? Bom, então vamos lá. As cores de hoje, elas são praticamente um do lado da outra, gente. Então eu usei um aplicativo do celular para saber mais ou menos a localização do marrom mais escuro, porque eu realmente não tinha a mínima ideia. E eu usei um aplicativo no celular para saber mais ou menos a localização desse marrom mais escuro aqui, porque eu realmente não tinha a mínima ideia. Então o aplicativo é bem simples, você abre ele, posiciona uma bolinha que tem na tela do celular, você aponta para a cor e ele vai dizer o grau da cor e também da luminosidade, da saturação da cor. E aí você analisando o grau que ele dá no aplicativo, você consegue ver em qual posição mais ou menos que ele vai estar. Então o aplicativo deu de que essa cor mais escura ficaria aqui no grau 30. E o grau 30 é mais ou menos aqui nessa fatia, então provavelmente ele fica na parte mais escura. A próxima cor, que seria a intermediária, ele é um marrom mais avermelhado. E essa cor aqui, eu também tentei ver no aplicativo, e o aplicativo disse que ficaria mais ou menos aqui no grau 9, se eu não me engano, alguma coisa assim. E o Harvest Gold, que é o nosso marrom mais clarinho, eu não lembro qual era o grau, mas eu lembro que ele ficava aqui nessa fatia desse amarelo mais escuro aqui. Então a ordem seria essa. Só que, gente, se você me acompanha aí faz tempo, você sabe que eu gosto sempre de fazer um degradê com as cores, então eu gosto do mais escuro pro mais claro. E essa ordem aqui, o mais escuro ficaria no meio. Mas eu acho que assim, o degradê não fica fluido, né? Se você quiser fazer um degradê. Então, o que eu decidi fazer foi começar com o marrom mais escuro, depois passar pro marrom intermediário, que é o avermelhado, e por último finalizando com o marrom claro. Essa combinação, gente, ela é muito coringa,
coringa. Você pode usar para colorir madeira, né, para pintar janela, porta. Você pode usar também para colorir alguns biscoitinhos ou bolacha, seja lá como você chama. Inclusive, deixa aí embaixo se você é do time biscoito ou bolacha. Você pode colorir troncos de árvore também, que fica bem bonito. Você pode usar o marrom mais claro para fazer a parte mais iluminada e o marrom escuro para fazer as partes com sombra. Então, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Sério, essa combinação é muito coringa, você pode usar para muita coisa. Mas hoje eu decidi me inspirar no café. E para isso, então, eu fiz um desenho com 2 canecas de café, algumas canelas assim em pauzinho, um biscoitinho do lado. Eu também coloquei alguns grãos de café bem no cantinho, uma tábua de madeira e um anis estrelado para fazer um enfeitinho. Para começar a colorir, eu comecei pelo grão de café. Então eu comecei usando o marrom claro, né, que é o Harvest Gold, para fazer a base do café, porque depois, quando eu vier com o cocoa, que é o marrom intermediário, o avermelhado, ele vai ficar mais ou menos um tom assim de café, porque o marrom claro, ele é muito claro, ele é muito amarelado, mas se eu deixasse só o marrom intermediário, que é o avermelhado, eu achei que não ia ficar tão legal. Então eu usei esses dois aí, um por cima do outro, para fazer uma corzinha que chegaria um pouquinho mais próxima. Então, para fazer o café foi bem simples, né? Como eu falei, eu usei o marrom claro para fazer a base, para depois vir com o marrom avermelhado por cima, para já dar uma corzinha do café. E aí nessa parte, usando esses 2 lápis, eu fiz a parte mais de luz. Depois, com esse lápis mesmo, nas bordinhas do grãozinho de café, eu ia escurecendo, e aí a partir do momento que eu ia trazendo mais pro meio do grão, eu ia clareando um pouquinho mais com o lápis. Então vocês podem ver que tem o grãozinho que tá o que tá rachadinho no meio, e tem uns que estão de cabeça para baixo, então eles são inteiros. Nesses que são inteiros, então eu só escureci as bordas e fui trazendo pro meio, fazendo um degradezinho e deixando sempre o centro do grão bem mais claro, né, para indicar que aquela parte é mais iluminada. E nos grãozinhos que são cortadinhos ao meio, a parte cortadinha do meio eu escureci bastante. Então, além de usar o lápis intermediário, que é o mais amarronzado, eu também usei o dark brown, que é o mais escuro, para escurecer ainda mais essas bordinhas e também a parte central dos grãozinhos. E eu achei que ficou muito bonitinho, lembra bastante um grãozinho de café e ficou bem legal. A próxima coisa que eu comecei a colorir então foi o anis estrelado, que normalmente é usado para fazer chá. Então ele tem esse formato aí que é uma florzinha, é bem bonitinho, né? Ou formato de estrela, sei lá como que você quiser chamar. E para colorir ele, eu só usei o lápis do marrom avermelhado e o mais escuro. Então o mais escuro eu fiz bem no centro, assim, de cada pétala, digamos assim, que não é pétala, né? Mas cada bracinho ali da estrelinha, porque ele é um buraquinho pra dentro. E essa parte de fora, assim, que seria mais elevada, eu fiz com o lápis marrom avermelhado. E aí depois eu passei um pouquinho de branco só pra dar uma clareada e mesclar um pouquinho mais aquele lápis que eu tinha passado. A próxima coisa que eu colori então foi as canelas. E pra fazer a canela eu fiz basicamente a mesma coisa com o café. Então eu dei uma base com o Harvest Gold, que é o marrom mais claro. Depois eu vim com o meu marrom intermediário, que é o avermelhado, e fui passando bem de leve, igual eu fiz no café, para dar uma corzinha assim mais perto do que é a canela. Ainda com esse lápis marrom avermelhado, eu fui escurecendo algumas partes pra gente já dar volume e formato pra canela. Eu também usei um pouco do marrom mais escuro para reforçar ainda mais as partes escuras, e depois com o Harvest Gold marrom claro, eu voltei para dar mais luz, porque tava bem clarinho, né? E vocês podem ver que só fazendo isso já fez muita diferença e ficou realmente o formato da canela. E nas outras eu fiz a mesma coisa. Passei o marrom claro, depois eu vim com o marrom avermelhado, fui passando uma primeira camada do marrom avermelhado para dar a cor da canela, depois eu fui escurecendo as regiões que eu queria, voltando ali com o marrom claro e com o marrom mais escuro para reforçar as regiões mais escuras. E eu achei que ficou muito bonito, eu gostei bastante do resultado.
A próxima coisa que eu colori foi esse biscoito. Eu não sei se vocês vão chamar de biscoito ou de bolacha, mas pra mim é um biscoito porque não tem recheio, mas enfim. Então, pra ele eu usei o marrom claro. Vocês podem ver que eu uso marrom claro pra base de muita coisa, né? Depois, com o marrom avermelhado, eu fui pintando as bordinhas, né, do biscoitinho e decidi então passar um pouco por cima do marrom claro também pra dar uma corzinha diferente. E usei também esse marrom avermelhado pra fazer os buraquinhos do biscoito. E usei também o marrom avermelhado passando por cima do marrom claro pra dar uma corzinha assim mais de massa queimadinha, assim, sabe? E eu aproveitei e passei um blender porque eu achei que tava muito marcado e eu achei que a cor já tava boa, então por isso que eu não quis passar mais lápis, porque senão ia ficar muito escuro. Com o marrom mais escuro, eu dei uma reforçada bem de leve assim nas bordinhas do biscoito e é isso aí. A próxima coisa que eu fiz foi pintar o café ali da caneca da direita, né? O que tem a canela em cima. E para isso eu comecei fazendo uma base por tudo com o Harvest Gold, que é o marrom claro. Depois eu vim com o marrom avermelhado e fui escurecendo, gente, as bordinhas daqueles risquinhos, né, daqueles formatinhos que eu tinha colocado em cima, porque na referência que eu tinha visto na internet, era como se tivesse um café e aquela parte, sei lá, fosse como um caramelo que eles colocaram por cima, eu não sei dizer o que é, gente. Então seria como se fosse um café embaixo misturado com leite, né, que ele teria uma corzinha assim mais de caramelo, assim, mais clarinha, de café com leite mesmo. Pra escurecer um pouquinho mais as bordas, eu usei um marrom mais escuro, então eu só fui indo e voltando pra reforçar aquelas partes ali que eu já tinha feito e pra deixar uma cor bem legal. Então você escurece as bordas e deixa o centro um pouquinho mais claro, pra dar uma impressão de luz, assim, né? Porque se for um caramelo, ele vai ter um brilho. Então foi isso que eu fiz. Depois eu vim com o marrom avermelhado no final, porque eu achei que tava muito amarelado e eu queria um pouquinho mais alaranjado, digamos assim, né? Avermelhado. Porque o caramelo, ele vai ter mais ou menos essa cor, ele não é tão amarelo assim. Depois, gente, eu usei o marrom avermelhado pra passar em volta do café. Porque na foto que eu tinha visto, essa parte assim no cantinho, nas bordas da caneca, ela era um pouquinho mais escura. Então eu usei tanto o marrom avermelhado quanto o marrom mais escuro pra reforçar um pouquinho a borda. E depois, como eu falei pra vocês, como se fosse um caramelo nessa parte de cima, ele teria um brilho, então eu usei a posca pra dar brilho em algumas partes. O nosso próximo café, eu decidi então pintar com o Harvest Gold, que é o marrom clarinho, em toda a parte que não fosse aquele desenho que eu fiz no meio. Então aí eu já vou dar uma cor para esse café para depois, você já sabe, né, vir com o marrom avermelhado para ficar um pouquinho mais de tom de café, assim. Então eu passei bem de leve primeiro só para dar uma cor. E vocês podem ver que quando eu fui fazer a parte ali que é para contornar aquele desenho que eu tinha feito, eu fiz uma borda bem rente ao desenho e depois eu deixei uma bordinha meio amareladinha e continuei ali para fora, porque esse foi o jeito que eu achei que ia ficar melhor para colorir do jeito que eu tinha achado na referência. E como eu tinha feito no outro, eu também escureci um pouquinho as bordas com o marrom mais escuro. Então aí vocês vão ver que eu já vou começar a vir com o marrom avermelhado para escurecer mais ainda. Então nas bordas vocês podem deixar bem escuro e aí trazendo pro meio, deixando mais clarinho. E assim foi o jeito que eu achei para colorir um café, aqueles todos enfeitados, né, com creme que eles fazem. E para não deixar aquela parte do desenho que eu tinha feito muito branco, né, porque eu não queria deixar da cor da folha, eu passei bem de levinho o marrom claro, só pra dar uma corzinha assim. Fora desse desenho, depois eu passei um pouquinho mais do Harvest Gold pra deixar um pouquinho mais amarelado e aquele centro mais claro assim, né, como se fosse o creme mesmo. E aí, gente, eu achei que seria legal se eu adicionasse uma outra cor pra esse desenho, porque já tava bem marrom, e eu achei que ia ficar legal se eu colocasse uma cor nessas xícaras. Então, essa primeira xícara eu
decidi pintar de azul. A cor que eu usei foi o turquoise, mas é um azul claro, gente. Então vocês podem escolher aí o azul claro que vocês quiserem. E para fazer a parte das sombras, eu usei um azul mais escuro, que no caso do Crayola é o Cerulean. Não sei se é assim que pronuncia, mas é isso aí. Mas é só escolher um azul claro e um azul escuro que vai dar super certo. Então com o azul escuro eu já fui fazendo ali a parte da sombra, voltava com o azul claro só para reforçar e dar uma finalizada. E foi isso, foi bem simples, não teve nada demais. Então, como essa eu tinha pintado com azul, eu decidi pintar outra de rosa, porque eu acho que rosa com marrom ou azul com marrom, acho que fica uma combinação bem bonita. Então, decidi colocar essas duas cores. Pra xícara rosa, então, eu usei o blush, que é esse rosa bem clarinho. E para as partes mais escuras, eu usei o Jazzberry Jam. Então, eu fiz a mesma coisa, escolhi ali aonde clarear, onde escurecer. Essa xícara, ela ficou um pouquinho mais grossinha, né, a borda, então foi mais fácil de escurecer as bordas e deixar o centro mais claro. Mas eu ainda achei que não tava claro o suficiente, então eu usei a Posca pra fazer brilho ali na xícara e deu super certo e ficou bem legal. Bom, gente, a última coisa que falta pra gente colorir, então, é essa tábua de madeira que eu fiz. Então eu tinha feito uns nós naquela madeira. O nó é aqueles anéisinhos ali que tem. Então eu usei o dark brown para começar a colorir esses nozinhos. Então eu ia meio que intercalando, né? Eu comecei com o centro bem escuro, aí eu pulava um espacinho na próxima linha, né, no próximo anel, eu riscava para cima, então aí eu pulava. Então vocês podem ver que é bem intercalado, assim. Então vocês pintam o centro, daí vocês pulam um espacinho e vai pintar o próximo. E aí assim você vai conseguir o efeito da madeira. E aí, com esse marrom, eu comecei a reforçar todos os risquinhos da madeira, para depois vir com o outro marrom, né, o marrom avermelhado, para dar a cor para essa madeira. E aí, gente, quando eu comecei a colorir, eu usei o marrom claro. Só que aí depois eu fiquei pensando, meu, se eu fizer com o marrom claro, a canela, o biscoito vai tudo sumir. Então vocês vão ver depois que eu apaguei aquela parte onde eu tinha usado o tom amarelado, porque senão ia ficar tudo igual. Então para essa madeira eu usei só o dark brown e o cocoa, e eu achei que ficou bem melhor, né? Ficou mais visível todos os objetos que estavam em cima da madeira. E foi uma madeira bem simples, porque eu só reforcei com o dark brown em todas as linhas e depois eu passei o marrom avermelhado por cima. Então, se vocês fizerem isso e só adicionar bastante risquinhos, já vai dar um efeito bem legal de madeira. E agora, antes de finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês o colorido da Andressa. Ela me marcou lá no Instagram e colocou a hashtag Segunda em Cores. E ela usou a combinação de cor 19, que é a combinação do flamingo. E olhem só esse colorido da borboleta que ela usou, gente. Meu Deus, sério. Ela usou, então, os tons de rosa, né, que tem um rosa claro, um médio, um escuro, pra colorir a borboleta e também pra compor o fundo. A combinação de número 19, ela tinha 3 cores, né, então era um degradê de um rosa mais claro até um mais escuro. E no dia que eu fiz aquele desenho do flamingo, eu também adicionei uma combinação de azul, né, que eu consegui fazer uns tons de verde para pintar algumas folhas que eu tinha feito e uns tons de azul para pintar a água. Então eu acho que ela se inspirou aí nesses tons para fazer esse colorido maravilhoso. Eu amei esse fundo, eu amei todo o desenho, gente, ficou muito bonito. E Andressa, você tá de parabéns, ficou muito lindo mesmo. E se você quiser que o seu colorido apareça aqui nos vídeos de segunda-feira, é bem simples. É só você postar o seu colorido no Instagram, que você tenha usado qualquer uma das combinações que eu já trouxe aqui pro canal. Então é simples, você vai me marcar lá, que é AnaPFABeats. Você coloca a hashtag Segunda em Cores e aí você coloca na descrição da foto qual foi a combinação que você usou para colorir. Lembrando que você não precisa colorir um desenho inteiro com essa combinação. Você pode fazer só algum detalhe e já vai estar valendo. Se você não tiver Instagram, não tem problema, você pode me enviar por e-mail também. O meu e-mail sempre fica aqui embaixo na descrição dos vídeos.
Bom, gente, essa é a combinação dessa semana e eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse colorido, comenta aí embaixo. Mas eu achei que o resultado ficou muito bonito, sério, eu gostei demais. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para apoiar o canal, se inscreve e ativa as notificações para você receber mais combinações de cores como essa. E se torne membro para vocês terem mais conteúdo exclusivos do canal. E me segue lá no Instagram também pra gente ficar mais perto, pra gente conseguir conversar melhor. E por lá também vocês vão receber mais informações que eu coloco sobre o canal e outras coisas mais. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na quinta com a parte final do vídeo das frutas. Beijo, beijo, tchau!